E bora começar mais um vídeo. E aí, gente, espero que vocês estejam bem. Hoje, nosso vídeo de meio de semana, de quarta-feira. Eu tô aqui hoje para explicar um pouco para vocês uma coisa que eu acho que eu, Cláudio, julgo muito importante e que não é fácil. Vou ser bem honesto com vocês hoje, como sempre sou, mas hoje eu queria ser bem claro e franco com vocês, ao ponto de que não vai ser fácil desacelerar. Não vai ser fácil você entender que as pausas são necessárias. Não vai ser fácil você diminuir a sua aceleração e ter mais qualidade. Não vai ser fácil, tá? Porém, a partir do momento que você começar a fazer, você vai ter muito mais produtividade, você vai ter muito mais clareza e você vai ter muito mais paz para conseguir desempenhar algumas coisas que você precisa desempenhar. Eu digo isso porque de vez em quando eu sou um cara extremamente estressado, acelerado, ansioso, e às vezes eu acabo querendo tudo para ontem, e aí eu volto a tentar fazer o que eu vou passar para vocês aqui e abaixar um pouco dessa pressão, abaixar um pouco desse nervosismo, para ter mais clareza mental para conseguir desempenhar as coisas que eu quero fazer. Por quê? Eu tenho certeza que você já se pegou pulando aí de tarefa em tarefa, com a mente extremamente acelerada, ansioso, e aí às vezes você não consegue terminar nada direito. Ou às vezes você termina, mas você gostaria de dar um refino. Você fala assim, eu acho que não está 100%. Já passou por esse tipo de coisa na sua vida? Eu tenho certeza de que sim, na minha acontece de vez em quando. Por que que isso acontece? Porque a gente vive correndo. Porque a gente vive extremamente ansioso, porque a gente vive extremamente no pique de que eu preciso estar acelerado. E a gente sempre tem aquela mentalidade do seguinte: eu acho que nunca vai dar tempo de fazer tudo. E normalmente dá tempo. E às vezes até sobra tempo. E a maior parte da ansiedade, né, que a gente sente hoje, ela vem dessa ilusão de que não vai dar tempo. Dessa ilusão que a gente cria, e é uma ilusão falsa que a gente acha que não vai dar tempo, que tá tudo muito corrido, que a gente tem que fazer tudo para ontem, que as coisas não vão acontecer amanhã ou depois de amanhã, que a gente precisa entregar tudo o mais rápido possível. E hoje eu quero te ensinar como você vai desacelerar sem culpa, tá? Utilizando o quê? A neurociência do tempo. E isso é fundamental para que vocês entendam e tenham clareza na hora de você agir, na hora de fazer as coisas. Você não vai se tornar uma pessoa lerda, porque eu não sou lerdo, eu sou um cara extremamente acelerado. E vocês vão entender que eu não me tornei lerdo fazendo isso. Eu me tornei muito mais produtivo. E além disso, eu me tornei muito mais eficiente. Não precisei ficar fazendo e revisitando a mesma coisa duas, três, quatro vezes, tá? Então, mesmo que você nunca tenha feito isso antes, fica até o final do vídeo. Esses vídeos normalmente são curtos, tem de 15 a 20 minutos, então eu tenho certeza que fica com essa clareza. Pega um papel e caneta, anota para você o que você acha importante. Se caso você não quiser escrever, não tem problema, mas preste muita atenção nesse vídeo. Então, preste atenção a mim para a gente começar aqui. Primeiro de tudo é entender por que que a gente vive tão acelerado, né? Essa aceleração constante, ela ativa uma coisa no nosso cérebro chamado modo simpático. Aí você fala, mas simpático de simpatia? Não. Esse modo simpático significa modo de sobrevivência. Então, toda vez que a gente fica acelerado, a gente ativa o nosso cortisol, que é o hormônio do estresse, e a gente tem mais adrenalina. Então a gente faz as coisas mais aceleradas, com muito menos calma, só que a gente tem muito menos foco. Quando a gente ativa o nosso cortisol em níveis altos, quando a gente fica nesse eixo de estresse elevado sempre, a gente acaba não prestando muita atenção naquilo. O problema, o cérebro, ele confunde entre estar ocupado e estar em perigo. E aí, às vezes, você fica assim, nossa, eu preciso entregar isso para amanhã. E você acha que você está em perigo, só que você não está. Você não tem perigo nenhum se você não entregar aquilo que você precisa entregar amanhã, tá? Então, isso acaba criando um ciclo meio que viciante, né? De que quanto mais a gente corre, mais o nosso cérebro acha que a gente precisa correr e mais a gente fica nervoso para querer correr, 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 correr. E aí a gente acaba não chegando a lugar nenhum. E aí, a gente vive aquele, dentro dessa corrida incessante, a gente vive um paradoxo da pressa, que é o seguinte:
Quando a gente fica nessa pressão, nesse nervosismo, a gente acha que, putz, não vai dar conta de fazer tudo uma vez, um pouquinho de cada vez. A gente tem que fazer tudo de uma vez só. E aí que entra o perigo. Que aí entram aquelas pessoas que falam assim, Cláudio, eu sou multitarefa. Essa é a maior mentira que você vai contar para mim e você vai contar para qualquer outra pessoa. Multitarefa não existe, o teu cérebro ele não foi feito para ser multitarefa. Ah, Cláudio, mas as mulheres têm mais facilidade em fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo. Elas podem até ter mais facilidade, mas elas não nasceram para fazer esse tipo de coisa. E ninguém nasceu, independente de homem ou de mulher, ninguém nasceu para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então a gente precisa entender que essas multitarefas elas são extremamente prejudiciais. E tem alguns estudos muito validados pela ciência que falam que quando você fica com várias tarefas ao mesmo tempo, a sua produtividade reduz em 40%. E a tua ansiedade tende a aumentar. Então eu falo para você, vale a pena você querer fazer várias coisas ao mesmo tempo? Você às vezes quer ler, escutar um podcast e trabalhar ao mesmo tempo. Caralho, isso é impossível. Só que tem gente que acha que é possível. Tem gente que acha que é possível trabalhar e ouvir um podcast ao mesmo tempo. Ah, Cláudio, eu consigo. Você não consegue filtrar tudo e você não consegue prestar atenção de fato naquilo que você está fazendo. Existem, obviamente, algumas atividades que a gente consegue utilizar as duas coisas. Por exemplo, se você está fazendo uma caminhada, uma corrida e ouvir um podcast, ok. Dá para você conseguir absorver um pouco, mas tudo plenamente você não consegue. Então, esse negócio de multitarefa, de fato, não existe, é uma mentira. Isso é uma falácia que as pessoas criaram que a gente tem que fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo. Não, porque isso te esgota. E aí você fala, Cláudio, mas, poxa, eu consigo fazer isso. Não, na verdade, você não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo muito bem. Você muda o seu foco rapidamente. E aí, o que que acontece no final do dia? Você está morto. Você está esgotada. Você não está aguentando, você quer descansar, porque a tua cabeça mudou de foco muito rápido de uma coisa para outra, e isso gasta muita energia do nosso cérebro. E aí, qual é a solução que eu trago para vocês? É você fazer uma coisa de cada vez. E isso te dá uma estrutura mental muito mais clara, te dá uma clareza muito maior na tua vida. E aí eu vou te dar um passo a passo aqui para você conseguir desacelerar sem culpa e, além de tudo, para você conseguir fazer as coisas com mais eficiência e, obviamente, você ter mais clareza para tomar algum tipo de atitude. Às vezes você está num ciclo, num piloto automático tão nervoso que às vezes você não consegue nem pensar no próximo passo que você quer fazer. Às vezes você não consegue nem elaborar um projeto que você quer tirar do papel. Na verdade, você nem botou no papel, às vezes só está na tua cabeça. Você quer abrir um negócio, você quer fazer um empreendimento, você quer fazer um monte de coisa, só que você não consegue. Por quê? Porque você não tem foco. E hoje eu vou te ajudar a fazer isso daqui, beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, quando você for dar uma desacelerada, quando você quiser focar e ter mais produtividade, conseguir ter mais clareza mental, a primeira coisa é você escolher uma âncora. Cláudio, que diabos é uma âncora? É você encontrar algo tranquilo para você fazer antes de começar uma atividade nervosa. Por exemplo, antes de fazer um vídeo, antes de ler um livro, antes de atender um cliente, antes de fazer algum tipo de atividade que vá me demandar muita concentração, eu, Cláudio, utilizo uma âncora que é fazer uma meditação. Cláudio, meditação de quanto tempo? 3 minutos, 5 minutos, eu simplesmente respiro. Eu presto atenção no aqui e agora, eu me concentro naquele exato momento. Por quê? Porque às vezes a minha cabeça ela está pensando em mil e uma coisas fora daquilo que eu vou fazer. Por exemplo, eu vou ler um livro. E aí, na hora que eu for ler um livro, minha cabeça vai estar borbulhando um monte de outras coisas que eu estou pensando em uma porrada de outras coisas. E às vezes eu não consigo focar no livro. O que que eu faço? Faço uma meditação antes. Essa é a minha âncora. Você pode fazer uma outra âncora, se você quiser. Uma respiração, você não precisa meditar, você pode orar, você pode fechar os olhos, você pode botar uma musiquinha calma. Tem que ser uma coisa bem rápida. Então, por isso que eu boto de 3 a 5 minutos de meditação, que assim, é um negócio rapidinho, 3 minutos passa voando, 5 minutos passa voando. Eu presto atenção naquele momento e, obviamente, a meditação, ela tem alguns benefícios científicos. Então, toda vez que você medita antes de fazer uma atividade, você tem um aumento de produtividade, de concentração significativo para você fazer as coisas. Então, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer.
Cláudio, você faz sempre? Não. Eu faço quando dá. Eu faço quando eu estou muito agitado, quando eu estou muito acelerado. Por exemplo, agora, nesse exato momento, eu não fiz nenhuma meditação antes de fazer um vídeo. Mas, quando eu estou muito acelerado, eu preciso dar uma meditada, eu preciso respirar um pouco para poder baixar a poeira e poder prestar atenção naquilo que eu de fato tenho que fazer, porque senão fica borbulhando um monte de coisa na cabeça e às vezes acaba você não fazendo aquilo que você precisa fazer com foco total. Esse é o primeiro ponto. Escolha uma âncora, uma música, uma meditação, uma respiração, uma oração, o que você quer fazer de forma sem culpa e de forma rápida, tá? Segunda coisa que eu falo para vocês é você praticar a única atividade. Ou seja, escolha uma tarefa e fique fazendo ela pelo menos por um tempo. Ou seja, pelo menos por 15 minutos, 25 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Eu, quando vou fazer algum tipo de trabalho, eu gosto de fazer o método Pomodoro, que é o método de concentração de foco e produtividade, que eu paro um tempo, então aí você pode escolher. Tem timer de 25 minutos, 30 minutos, 50 minutos, 40 minutos, o que eu uso, mais é o de 50 minutos. Eu fico 50 minutos focado no trabalho, fazendo trabalho, 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 trabalho. Deixo o celular desligado, não desligado, eu deixo tipo no modo silencioso para ninguém me perturbar. E eu fico ali, 50 minutos focado. Pá, 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 pá. 50 minutos, gente, passa voando. E depois desses 50 minutos, eu tenho 10 minutos para quê? Para mexer no meu celular, para responder mensagem, para fazer outro tipo de coisa. E eu faço esses ciclos, a quantidade que você quiser fazer e a quantidade que você aguentar. Eu normalmente faço de 2 a 3 por dia, tá? Ciclos desses de Pomodoro, quando eu preciso ter muito foco naquilo que eu estou fazendo. Claudio, você faz o Pomodoro o dia inteiro? Não, não faço Pomodoro o dia inteiro. Eu faço quando eu preciso de muita concentração para fazer algum tipo de atividade. Por exemplo, eu estava criando aqui uma aula que eu vou ter que dar dentro de uma instituição e eu precisei ficar um bom tempo fazendo esse Pomodoro. Então, a manhã inteira, eu fiquei, se eu não me engano, de 8 horas até 1 hora da tarde, arregaçando ali no Pomodoro. 50 minutos de concentração, 10 de pausa. 50 de concentração, 10 de pausa. E fui fazendo até acabar. E aí, de fato, eu acabei e consegui finalizar aquilo. Se as pessoas me mandaram mensagem, eu nem respondi ainda, porque eu estou gravando o vídeo agora para vocês. Então, eu vou começar a responder o pessoal assim que eu acabar de fazer as gravações de vídeo. Por quê? Porque isso faz com que você tenha foco. E aí você consegue produzir mais em menos tempo. Terceira estratégia que eu dou para vocês é você utilizar a sua energia, não teu relógio. Eu falo isso porque às vezes a gente fica com muita pressa e às vezes a gente fica ali, ai meu Deus do céu, eu tenho que fazer isso daqui de manhã. Ai meu Deus do céu, eu tenho que fazer isso daqui de tarde. Ai meu Deus do céu, eu tenho que fazer isso aqui de noite. Cara, não. Começa a olhar qual momento do teu dia você tem mais produtividade, mais foco. Não é de um dia para o outro que você vai descobrir isso, mas você vai começar a perceber qual momento do seu dia você tem mais disposição para fazer as coisas. Qual momento que você tem picos de energia mental, picos de criatividade. Então, por exemplo, às vezes de manhã eu vou te dar um exemplo meu, tá? De manhã eu tenho mais energia para fazer, para ter ideias. O meu lado criativo é muito forte na parte da manhã. Então eu sempre deixo para fazer as coisas criativas de manhã. Ah, eu quero fazer um novo projeto, quero desenvolver uma nova ideia, preciso criar estratégias para os meus clientes. A parte criativa eu deixo para amanhã. Porque a parte da tarde eu faço a parte mais operacional. É ligar para cliente, é fazer reunião, é trocar ideia. Ah, Claudio, então significa que toda manhã você não atende ninguém? Não, eu atendo. Obviamente eu tenho que atender as pessoas, eu não tenho minha agenda totalmente blocada. Mas eu sei que a parte da manhã é uma parte que eu tenho mais ideias. Então o que que normalmente eu faço? Eu pego a minha parte da manhã, eu desenvolvo aquilo que eu preciso desenvolver, e na parte da tarde eu faço uma parte um pouco mais operacional. E isso daqui, gente, é biologia, tá? Não é preguiça. É você entender dentro do seu dia como você produz. Você não precisa ser igual a mim. Às vezes você é uma pessoa que produz muito melhor de tarde, que é uma pessoa que tem muitas ideias de noite. Então, você tem que entender qual é o seu momento. E aí você trabalhar em cima desse momento. Cláudio, mas eu trabalho de 8 às 18. Então, você tem que entender de 8 às 18 qual o momento que você vai ter de criatividade. Por mais que você tenha criatividade só de noite, de 8 às 18, qual o momento que você tem mais? Então você tem que se adaptar a isso também. Não adianta você chegar pro teu chefe e falar assim: ah, meu chefe, o negócio é o seguinte, só de noite que eu tenho criatividade. Não dá pra eu ter ideia agora pra você. Porra, aí não tem como.
mas você precisa trabalhar isso e entender qual o momento que você pode utilizar ali, tá? Quarto e penúltimo ponto de estratégia para vocês é você desenhar a sua rotina, tá? Como assim? Todos os dias, eu já falei isso para vocês em alguns outros vídeos, eu sempre tenho aqui do meu lado a minha lista de tarefas, a minha lista de afazeres diários. Então, todo dia eu tenho uma lista do que eu preciso fazer no meu dia a dia. E o que você pode fazer, além de fazer isso daqui, é ter uma clareza do que você vai fazer de manhã, o que que você vai fazer de tarde, o que que você vai fazer de noite. O que que é mais importante, o que que é mais ou menos circunstancial, e às vezes aquilo que não é tão importante. E você às vezes vai ter que entender o que que precisa ser feito agora com urgência, o que precisa ser feito com importância, às vezes o que não precisa ser tão feito. Então, quando eu escrevo minha lista de afazeres, eu já sei e eu coloco no topo para baixo aquilo que eu acho mais importante. Mas às vezes você não tem esse momento de, pô, Cláudio, eu não sei o que é mais importante e o que que não é. Coloca, escreve tudo numa folha. E depois você vai colocando com cores. Eu gosto muito de trabalhar com cor. Então, tipo assim, os mais importantes eu gosto de botar em vermelho. Os que eu preciso entregar com urgência, eu boto em rosa. O que eu não tô com tanta pressa, eu escrevo em azul. E aí depois eu só vou dando um okzinho ali que eu preciso ter. Então, assim, o importante é você não estar com a tua folha socada de coisa. Não, para você ficar louco. O importante é você ter sua folha preenchida, obviamente, com suas tarefas que você precisa fazer no seu dia. Porém, você saber o que que precisa ser feito hoje, necessariamente e fundamentalmente precisa ser feito, e coisas que você não tem problema para você fazer amanhã, depois e etc. Tem muitas coisas que às vezes eu escrevo na minha folha que eu deixo na minha folha de propósito para eu não esquecer. Então, tem muitas coisas que eu não vou fazer hoje. Mas se eu não escrever, eu vou esquecer. Então eu deixo aqui e todos os dias eu vou lá e reescrevo. Por quê? Para eu não esquecer. Porque na hora que eu for fazer, já está ali escrito e eu vou começar a fazer. Então esse daqui é o ponto importante. E o quinto e última dica que eu dou para vocês é você aceitar as pausas como parte do processo. E isso é fundamental. Eu quero que você entenda que você não é uma máquina. Não é. A sua mente ela precisa de pausas. Para quê? Para você ter ideias, para você memorizar as coisas, para você regular suas emoções. Imagina você estar num pique nervoso, direto, num nervosismo. Você não tem paciência, não tem calma, você não tem clareza. Então entenda que de vez em quando você vai ter que parar, puxar seu celular, mexer no Instagram, TikTok, ver um vídeo no YouTube, dar uma relaxada, olhar para o céu, tomar um café, jogar a conversa fora. Você não está perdendo seu tempo. Esquece esse negócio de que as pessoas ficam falando, e eu vejo muita gente falando isso. Às vezes não é nem. Tem muitas pessoas que têm culpa por falar esse tipo de bobagem, mas tem muita gente que às vezes não. Ela se expressa mal, tá? Eu não quero julgar ninguém e falar mal de ninguém. Eu só acho que, assim, às vezes a pessoa se expressa mal e, obviamente, muita gente também que acaba assistindo o vídeo interpreta de uma forma errada. Que eu quero dizer o seguinte. Muita gente nos vídeos no YouTube fala, tem que ter produtividade máxima, você tem que ter alta performance, você tem que ser o ultra mega power foda, o cara sinistro que não pode parar em momento nenhum. Porra, não dá, não dá, desculpa. É loucura isso. Por que que isso é loucura? Porque você tem vida, porque você tem uma família, porque você tem coisas, porque você tem hobbies, porque você tem vida, porque você precisa cultivar seus relacionamentos. Esquece esse negócio de, ai meu Deus do céu, tem que produzir, caralho, eu vou esquecer minha vida, eu vou esquecer todo mundo, eu vou ficar trancafiado numa jaula, vou me enfiar numa caverna. Tem necessidade? Isso vai te dar um ganho de tempo de quanto? Muito? Pouco? Eu digo isso porque eu fui esse cara. Fiquei numa caverna, não aparecia, não falava com ninguém e tudo mais, e aí eu parei a perceber que eu tava produzindo muito, eu estava indo bem, rápido, só que eu estava meio infeliz. Eu estava meio chateado porque eu não estava conseguindo aproveitar a vida, curtir, fazer as coisas que eu queria fazer. E a partir do momento que eu comecei a desacelerar, entender que eu precisava dar pausas, e mesmo fazendo sozinho, eu ia em restaurante. Às vezes eu paro de uma caminhada. Eu gosto de fazer minha academia. Eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de ler.
Então, assim, tem momentos que você precisa dessa pausa. Sentar num jardim, olhar, respirar, olhar para o céu. Precisa. Pausa não é perder tempo, é ganhar vida, é degustar e aproveitar. Porque essa pressa louca não vai te dar muito ganho de velocidade. Tô falando isso de coração, tá? E eu digo para você o seguinte: desacelerar não é parar, é você andar no seu ritmo, na sua velocidade, na sua cadência. A sua cadência e o seu ritmo é diferente das outras pessoas. Então, quando você encontrar esse ritmo, a culpa ela vai desaparecer, porque você não vai se sentir mal. E a clareza, a criatividade, a alegria vai começar a surgir. E assim você vai se tornar uma pessoa mais plena, mais próspera e sim vai se aproximar cada vez mais do resultado que você tanto deseja e dos objetivos que você tanto quer alcançar. Tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, peço por favor para deixar um joinha, comenta aqui embaixo, que eu quero muito saber qual é a fase que você quer aplicar de fato com muita vontade ou qual fase você tem mais dificuldade porque eu quero aqui nos comentários te ajudar. E, obviamente, se você conhece alguém que precisa dessa mensagem, precisa desse conteúdo para, de fato, entender que a vida não é aquela aceleração e aquele nervosismo à torta e à direita, manda para essa pessoa porque é muito importante, tá bom? E lembre-se sempre de uma coisa: a tua mente ela não precisa correr para valer, tá? Ela precisa estar aqui agora, assim como você está prestando atenção nesse vídeo. Beleza? Então, no mais é isso. Um beijo grande, muito sucesso para vocês e estaremos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.